Milionário fica emocionado ao saber da história de duas meninas negras dormindo no seu carro. Que era uma noite obscura e tempestuosa. A chuva batia incessantemente no vidro do carro de Lucas, um bilionário de sucesso. Mas o que deveria ser um momento tranquilo entre a rotina e os negócios se transformou em algo que mudaria sua vida para sempre. No estacionamento vazio, ele avistou duas meninas, gêmeas, com rostos pálidos pela frieza da noite, dormindo em seu veículo. O coração de Lucas disparou. Como elas foram parar ali? O instinto de pai solidário tomou conta dele. Ele saiu do carro, a chuva encharcando seu paletó caro, e se aproximou. As meninas, Letícia e Carolina, estavam acolhidas em um cobertor rasgado. Suas feições tão angelicais contrastavam com a situação desesperadora. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas ao ouvir a história que elas contaram. A perda da mãe, a ausência do pai, a solidão absoluta. Um nó se formou em sua garganta e a urgência de ajudá-las o consumiu. "Venham comigo", ele disse, com a voz embargada. Ao chegar à sua mansão, Lucas percebeu que a casa, que costumava transbordar de risos, estava silenciosa. Isabela, sua filha de 8 anos, estava em seu quarto, mergulhada nos próprios medos. A chegada das gêmeas despertou uma tempestade de sentimentos. Inicialmente, ela olhou para as meninas com desconfiança. O que acontece se meu pai agora gostar mais delas do que de mim? Esse pensamento a atormentava. Com o passar dos dias, a tensão inicial começou a dissipar-se. Isabela viu as gêmeas se esforçando para se encaixar, tão carentes de amor e atenção. Houve um momento em que elas se juntaram para fazer uma pulseira de miçangas, e Isabela, hesitante, se sentou com elas. Riram, compartilharam segredos e, aos poucos, um laço começou a se formar. Isabela se tornou a protetora das gêmeas, seu amor crescente dissipando as inseguranças. Mas a tranquilidade não durou muito. A assistente social Carla chegou um dia trazendo notícias devastadoras. As gêmeas precisavam deixar a casa. Um processo de adoção começaria e Lucas estava em choque. Ele se viu lutando não apenas contra a burocracia, mas também contra o padrasto ameaçador das meninas, Ricardo, que aparecia com intenções obscuras. O ambiente familiar estava tenso e o peso da responsabilidade pesava sobre Lucas. Ele teve que repor as forças. Isabela, determinada a proteger suas novas irmãs, encontrou coragem naquele caos. "Elas são minha família também", exclamou ela, a voz firme. A batalha começou a se intensificar e cada dia trazia novos desafios. O tribunal exigiu provas e as noites se tornaram longas, cheias de planejamento e esperança. Os laços que uniam aquela família improvisada eram testados, mas o amor de Lucas e a bravura de Isabela se tornavam cada vez mais claros. O que acontecerá agora? O tribunal ouvirá suas vozes? O amor que Lucas nutre pelas gêmeas e pela sua filha será suficiente para vencer essa luta? A ansiedade pairava no ar como a chuva que nunca cessa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva continuava a cair pesadamente, mas a tensão na casa de Lucas estava sufocante. O tribunal se aproximava e as gêmeas estavam cada vez mais nervosas. Isabela e Lucas se sentaram à mesa de jantar. O clima era pesado.
O que eles não sabiam era que o verdadeiro tempestade estava prestes a se abater sobre eles. Enquanto conversavam sobre o dia e como iriam defender as gêmeas, a campainha tocou. "Vou atender", disse Isabela, levantando-se. Ao abrir a porta, ela viu uma mulher com uma expressão sombria. "Soraya", ela disse. Seu coração disparou. Era a irmã das gêmeas, que Lucas pensava ter desaparecido. "Por favor, eu preciso entrar", disse a mulher, suas palavras saindo entrecortadas por lágrimas. Letícia e Carolina, que estavam perto, reconheceram a voz e correram para abraçá-la. "Como você? Onde você estava?", perguntou Carolina, confusa e ao mesmo tempo aliviada. A revelação da presença de Soraya virou tudo de cabeça para baixo. Isabela se sentou novamente, chocada. O que mais ela não sabia? Soraya começou a contar sua história. "Meu pai, o que aconteceu com ele não posso dizer agora. Mas eu sei onde as meninas podem ir, e não é aqui." O clima mudou instantaneamente. A expressão de Lucas se fechou. Ele não podia permitir que as gêmeas fossem embora. Elas eram parte de sua família agora. Essas crianças precisam de um lar. "O que você está fazendo aqui?" Ele disparou, contendo a fúria. Soraya parecia frágil. A dor em seu rosto transparecia. Elas precisam saber a verdade. O que viria a seguir seria uma revelação chocante. Isabela e as gêmeas ficaram em silêncio, os olhos fixos em Soraya. "Vocês são de uma família poderosa, mas não é apenas isso. O que vocês não sabem é que sua mãe não morreu num acidente como pensavam. Ela estava fugindo de algo muito pior. Algo que ainda pode estar atrás de vocês." Lucas se sentiu paralisado. O que isso significava? O ambiente ficou gelado. Isabela começou a tremular e as gêmeas se apertaram umas nas outras. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Lucas, lutando para manter a calma. A tensão pairava no ar. Soraya continuou. "Eu não tive escolha. Esperei que fosse seguro voltar. Mas não é. Alguém quer vocês de volta. O que posso fazer é levá-las para um lugar seguro. Um refúgio onde ninguém encontrará vocês." As gêmeas não sabiam o que pensar. Lucas olhou para Isabela, buscando apoio. O desespero e a confusão se misturavam no olhar dela. "Não estou deixando vocês irem embora!" Lucas gritou, mal conseguindo conter a raiva. No fundo, sabia que a segurança das meninas estava em jogo. "Elas são minha família agora." Mas Soraya estava decidida. "Se vocês não me ajudarem, não terão mais nenhuma chance. O tempo está se esgotando." Em um gesto de desespero, Letícia gritou, "Mas nós queremos ficar aqui! Não vamos embora!" O coração de Lucas afundou. O que aconteceria se ele falhasse em protegê-las? E se Soraya dissesse a verdade? As luzes da casa começaram a piscar. Um barulho alto ecoou do lado de fora. Um carro parou bruscamente e várias sombras começaram a se mover em direção à casa. O ambiente se transformou em um cenário de terror. A ansiedade tomou conta. Eles não estavam sozinhos. O que viria a seguir? A verdade sobre a família, os segredos obscuros, as ameaças da espreita. Tudo isso agora parecia tão real. "O que vamos fazer agora?" A voz de Isabela tremia. E com a tensão tão palpável, a única certeza era que nada seria como antes. O destino de todos os envolvidos estava prestes a ser selado, e a chuva seguia, simbolizando uma tempestade que ainda não havia passado. A tensão na casa de Lucas era palpável. As sombras que se aproximavam eram uma ameaça tão real quanto a chuva fora. "O que vamos fazer agora?" sussurrou Isabela. Seus olhos fixos na porta, a respiração rápida. Lucas, com a mente a mil,
apenas balançou a cabeça. Ele sabia que precisava proteger as gêmeas a todo custo. Mas o que havia além da porta? Os batentes rangiam sob o peso da atmosfera pesada. Assim que Soraya começou a falar mais, o barulho de chaves e batidas à porta aumentou. A adrenalina de Lucas subiu instantaneamente. Vão se esconder, ele ordenou. E Letícia e Carolina correram para o corredor, onde podiam ouvir, mas não seriam vistas. As batidas continuavam, mais insistentes. Era uma sensação de sufocamento, como se o ar tivesse ficado espesso. Abram a porta! A voz do homem era grave e assustadora. Lucas se viu dividido entre a necessidade de proteger as meninas e a urgência em saber quem estava atrás daquela porta. Quem é você? Gritou ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Ricardo! O nome ecoou como um trovão, o padrasto das gêmeas. Imediatamente, a tensão aumentou. Lucas engoliu em seco, sabendo que a visita do homem significava problemas. Eu sei que estão aí. Preciso das meninas. A raiva queimava nos olhos de Lucas. O que você quer com elas? Ele respondeu, tentando manter a voz firme. Ricardo não era um homem qualquer. Ele tinha um jeito imponente e Lucas sentiu o medo tomar conta dele. Mas o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. Um estalo surdo ecoou e a porta se abriu violentamente. O pesadelo estava começando. Ricardo não estava sozinho. Atrás dele, duas figuras surgiram. Homens musculosos, com olhares frios e intenções claramente ameaçadoras. Vocês estão em apuros agora, Ricardo rosnou. Isabela olhou de relance para a porta e um frio percorreu sua espinha. O que eles queriam com as meninas? A atmosfera estava tão densa que era quase impossível respirar. Dois dos homens empurraram Lucas para o lado e ele tropeçou, caindo no chão. O barulho fez com que Isabela se levantasse, seus olhos arregalados, cheios de pavor. Por favor, não machuquem elas! Gritou. As gêmeas escondidas seguravam-se uma à outra, silentes, como se a situação fosse um pesadelo do qual não podiam acordar. Foi então que aconteceu o impensável. Enquanto os homens cercavam Lucas e Isabela, algo na expressão de Soraya mudou. Esperem! Ela gritou. O que vocês estão fazendo aqui? Elas não são mais suas! A revelação foi como um soco no estômago. Ricardo, surpreso, hesitou. Do que você está falando, Soraya? Elas têm que voltar comigo. Você não sabe o que está fazendo. A tensão cresceu e tudo ficou silencioso. O peso da verdade pairava no ar. Soraya olhou para as gêmeas e, em um movimento súbito, foi até elas. Escutem-me. Vocês precisam saber a verdade. Sua mãe, ela está viva. A revelação cortou o ar como uma faca. Lucas sentiu um choque reverberar em seu corpo. Como poderia ser? As gêmeas também pareceram paralisar, a confusão refletida em seus rostos. Viva? O que você quer dizer com isso? Perguntou Lucas, sua voz quase um sussurro. A raiva de Ricardo tornou-se uma expressão de medo. Ela fugiu. Fugiu de algo muito pior. E agora? Eles querem as meninas de volta. Soraya explicou, a desespero em sua voz. Não posso deixar que isso aconteça. Elas precisam de um refúgio. O pânico tomou conta do ambiente. As expressões mudaram. A urgência repleta de segredos antigos estava se revelando. As meninas eram parte de uma linha muito mais complexa. O que mais Soraya não havia dito? Os homens se moveram mais perto, seus olhos fixos, tensão no ar. Vamos, Soraya. Elas pertencem a nós, um dos homens disse. O medo tomou conta. Lucas sentiu seu coração acelerar. Como ele protegeria suas meninas? As luzes se apagaram subitamente. Um grito ecoou no escuro. O que estava acontecendo?
O ambiente tornou-se insurgente e caótico. A chuva continuava a cair, mas agora, no interior daquela casa, as tempestades e segredos eram muito mais sombrios do que a simples chuva lá fora. E a verdade estava prestes a explodir. As luzes se apagaram abruptamente, imergindo a sala em escuridão total. O grito de Isabela, aflito e cheio de medo, ecoou no silêncio pesado. Lucas, ainda caído no chão, sentiu seu coração acelerar. Ele se esforçou para se levantar, tentando se adaptar à nova realidade caótica. "Vamos, meninas! Fiquem atrás de mim!" ele gritou, sua voz carregada de urgência. Enquanto isso, a tensão era palpável. Ricardo e seus homens estavam próximos. Com o coração batendo forte, Lucas tentava imaginar como proteger a todos, quando de repente ouviu um barulho. Um forte estalo, seguido por um clarão intenso que iluminou a sala rapidamente. No mesmo instante, uma figura adentrou a casa. De onde veio, ninguém sabia. Uma mulher alta, com cabelos longos e uma expressão determinada, avançou. O olhar dela era penetrante e cheio de uma intensidade que paralisou todos na sala. "Stop!" ela gritou, sua voz firme como aço. Todos se viraram. Era uma presença que ameaçava redirecionar a batalha. "Quem é você?" Ricardo rosnou, seu tom imponente tremendo ligeiramente pela primeira vez. Os outros homens hesitaram, dando um passo para trás ao ver a mulher. O clima rapidamente mudou. "Eu sou a verdadeira mãe delas!" As palavras dela cortaram o ar como um raio. O estômago de Lucas se revirou. O que ela estava dizendo? Essa mulher que surgia do nada se dizia a mãe das gêmeas? Era impossível. Ele olhou para Letícia e Carolina, que estavam escondidas, com os olhos arregalados, incapazes de entender a gravidade da situação. "Não, isso não pode ser verdade!" Lucas balbuciou, tentando juntar as peças confusas. A tensão no ambiente era como uma corda prestes a arrebentar. Soraya recuou, seus olhos se alargando com a revelação. "Isso não pode estar acontecendo! Você não pode estar aqui!" As gêmeas, contudo, mal conseguiam processar aquelas palavras. "Fui forçada a desaparecer", a mulher continuou, lágrimas começando a escorregar por seu rosto. "Fui perseguida e por isso deixei vocês. Eu nunca parei de amá-las, e eu sinto muito por ter que ir embora." O choque foi como um golpe físico. Letícia e Carolina titubearam, começando a mover-se, buscando entender quem era esta mulher que afirmava ser sua mãe. Ricardo, furioso, apertou os punhos. "Não, você não pode simplesmente aparecer e reivindicar o que é meu. Elas não pertencem a você." A raiva dele, misturada ao temor, tornava tudo insuportável. O cenário estava se tornando uma verdadeira batalha de emoções conflitantes. Lucas, sentindo que o chão fugia debaixo de seus pés, decidiu que não podia se permitir hesitar. "Se você é a mãe delas, então prove!" ele gritou, lembrando-se do vínculo que havia formado com as meninas. O que iria acontecer se a mulher realmente fosse quem dizia ser? E se não fosse? Eu trouxe algo que pode provar isso. A mulher respirou profundamente, puxando algo do bolso. Era um pequeno colar com um pingente que brilhava com uma luz suave. Isso era de sua mãe. Ela usava sempre. O ambiente parou. As gêmeas, reconhecendo o objeto, se entreolharam. Um turbilhão de emoções tomadas por desespero e esperança encheu a sala. Esse é o colar da mamãe!" Letícia exclamou, as lágrimas caindo em seu rosto. "Você realmente é nossa mãe?" O coração de Lucas disparou. Ele sabia que,
Independentemente da verdade, este momento mudaria suas vidas para sempre. Enquanto a tempestade de emoções fervia, o barulho de passos e vozes se tornou audível do lado de fora. A situação estava prestes a se intensificar. Ricardo, ofegante e enlouquecido, olhou para a porta, alarmado. A janela da sala estalou e Lucas sentiu que o tempo se esgotava. Temos que decidir agora. O que vamos fazer? As palavras de Isabela eram um grito por ajuda. As respostas estavam à vista, mas era evidente que elas também carregavam sombras ainda mais profundas. A revelação da mulher tinha acendido um fogo inesperado, mas também trazia consigo uma nova onda de perigos. O destino de todos estava atrelado a essa verdade, e a tempestade que se formava lá fora parecia um reflexo do caos em seus corações. O que viria a seguir? O que mais ainda estava escondido nas sombras do passado? As luzes ainda piscavam, e o silêncio que se instalou foi devastador. Lucas sentiu a tensão palpável, o ar pesado com a confusão de emoções. As gêmeas paradas ao fundo, Letícia e Carolina, com rostos marcados pelo medo, olhavam a nova mulher, a suposta mãe. O choque era furioso e frio, como uma tempestade prestes a se desatar. Mas, no meio de tudo isso, algo estranho começou a acontecer. Ricardo, ainda nervoso, encarava a mulher com a incredulidade visível. Você está mentindo! Não há como você ser a mãe delas. Sua mãe morreu! Gritou. A voz se elevando como se quisesse afirmar uma verdade que já se debatia nas fundações de suas certezas. Quando a mulher começou a falar novamente, o ambiente ficou pesado como chumbo. Você sempre pensou que tinha o controle, não é, Ricardo? Mas você nunca soube a verdade. A cada palavra que saía de seus lábios, Lucas sentia seu coração apertar mais. Isabela, no entanto, estava cada vez mais confusa. Se você é a nossa mãe, onde você esteve? A voz dela era como um sussurro trêmulo, cada sílaba carregando uma ferida não curada. As gêmeas olhavam para a mulher, a esperança piscando como uma chama frágil em meio à escuridão. Eu fui capturada, a mulher continuou, e agora as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Eu não tinha como voltar. Eu não queria deixar vocês. Mas antes que pudesse terminar, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora, e todos na sala se viraram abruptamente. A porta principal caiu com um baque alto, e uma sombra robusta entrou, seguida por várias figuras sombrias, homens armados e com expressões ameaçadoras. A presença deles fez o coração de Lucas disparar. É hora de levá-las de volta, um dos homens gritou, mostrando uma tatuagem no braço. Era inconfundível, uma marca de um grupo que Lucas só havia ouvido sussurrar em conversas sombrias. Os caçadores de crianças. Não, você não pode, gritou Ricardo, em pânico, recuando, como se ali estivesse o lado mais perdido dele se revelando. Elas não são suas. O espírito de proteção em Lucas disparou, e mesmo diante da ameaça iminente, ele não hesitou. Fiquem atrás de mim! Ele berrou, sua voz ressoando com uma decisão firme. Mas nesse momento tenso, a mulher misteriosa deslizou entre as figuras obscuras, sua expressão misturando determinação e desespero. Ela apontou para os homens e declarou: se eles estão aqui, a verdade que eu guardei vai vir à tona. O mundo de Lucas pareceu congelar. A mulher estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. E quando ela começou a falar, seu tom era uma mistura de bravura e dor. As gêmeas não são apenas filhas da sua mãe.
Elas são parte de um legado que envolve muito mais do que você imagina. Minutos antes, suas palavras pareciam a última tentativa de salvar as meninas. Mas agora, a revelação que estava por vir parecia preparar um acidente ainda mais devastador. As gêmeas olharam para Lucas, seus olhares alternando entre esperança e terror. O que poderia ser essa ligação maior que estavam prestes a descobrir? Vocês têm algo dentro de vocês, um poder que não sabia que possuíam. Isso fez com que eu as escondesse. Eles estão atrás de vocês para capturá-las e usá-las. A mulher gritou, a voz carregada de urgência. O ambiente parecia ter girado. O que isso significava? Como uma criança poderia ter tanto poder? Então um dos homens, com um sorriso sinistro nos lábios, disse: "Essa conversa está muito interessante, mas já chega de joguinhos." Com um movimento brusco, ele puxou uma arma. O barulho da pistola fazendo ecoar uma ameaça que fez todos se encolherem. E ali, no ápice do pânico, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Lucas, o chão sob seus pés pareceu se desestabilizar. O clima de festim virou horror, e o que deveria ser um reencontro tornou-se uma batalha pela sobrevivência. O que viria a seguir era incerto, e, em meio ao barulho surdo da tempestade, o mistério da verdadeira essência das gêmeas e a figura enigmática que clamava ser sua mãe agora apareciam não só como um dilema, mas uma corrida desesperada contra o tempo e contra as sombras que se aproximavam, vorazes e implacáveis. As luzes ainda piscavam e o silêncio que se instalou foi devastador. Lucas sentiu a tensão palpável, o ar pesado com a confusão de emoções. As gêmeas paradas ao fundo, Letícia e Carolina, com rostos marcados pelo medo, olhavam a nova mulher, a suposta mãe. O choque parecia um raio caindo entre eles. O homem armado começou a se mover e isso fez Lucas engolir em seco. Ele não podia deixar que aquele pesadelo se tornasse realidade. "Não toquem nelas!" gritou, só voz ressonando com uma determinação que supria o medo. As gêmeas se apertaram uma contra a outra, buscando conforto, mas a tensão era palpável, como se um grito coletivo estivesse a ponto de explodir. O homem avançou, a arma tremulando na direção da mulher. Ele estava prestes a fazer algo insensato. "Você não sabe com quem está lidando." A mulher gritou, e seu olhar penetrante fixou-se nos olhos do homem. Mas antes que pudesse dizer mais, um estalo ecoou na sala. A porta se abriu com força, e mais figuras surgiram do lado de fora, invadindo o espaço com pressa e confusão. A sensação era de um filme de ação, e Lucas mal conseguia processar o que estava acontecendo. Misturas de gritos, ordens e sons de algo quebrando ecoavam no ambiente. Era um caos. Ele se lançou na frente das gêmeas, mantendo-se firme, os instintos aguçados. "Fiquem atrás de mim!" Ele gritou novamente. De repente, uma voz conhecida cortou a confusão. Era Isabela, que emergiu do corredor com os olhos brilhando de coragem. "Por favor, não machuquem elas!" A menina era luz em meio à escuridão. Lucas olhou para ela, o orgulho se misturando ao medo. Como ela conseguia ser tão corajosa? Mas a mulher misteriosa, a mãe das gêmeas, começou a falar desesperadamente. "Elas têm que saber! O que você não entende é que você não é quem pensa ser." A última frase fez todo o barulho cessar por um instante. Lucas congelou. O que ela queria dizer? O homem armado hesitou. "O que você quer dizer com isso?" Ele olhou de maneira desconfiada, a dúvida se infiltrando em sua mente. "Ricardo, tudo o que você acredita está prestes a mudar. Essa não é apenas uma luta por elas, mas por verdades maiores do que podemos imaginar." A mulher estendeu a mão, o colar brilhando intensamente.
A verdade as protege, e vocês não podem tirá-las de mim novamente. Uma expressão de horror e confusão tomou conta do rosto de Ricardo. Você tá tentando me manipular? Sua mãe estava morta? Eu vi com meus próprios olhos! Sua voz tornou-se um grito rouco. E então, em um instante que parecia um filme em câmera lenta, a mulher disparou. Eu sou a verdadeira mãe e você é o responsável por tudo o que aconteceu. As palavras explodiram no ar como fogos de artifício, cada sílaba pesada com revelações. A sala pareceu tremer e as gêmeas ficaram de boca aberta, o queixo caído. Como assim responsável? Lucas sentiu seu mundo desabar. A verdade que estava apenas começando a se revelar parecia um balde de água fria. Quem era ele? Então, nesse emaranhado de mentiras, vocês não sabem, mas Ricardo não é apenas um padrasto. Ele é parte de uma organização com interesses obscuros e sua mãe foi feita prisioneira. A mulher estava quase em lágrimas e Lucas sentiu um nó na garganta. Mas enquanto as revelações começavam a fluir, outro ruído estorvado se aproximava. Homens mais armados irromperam da entrada, a visão deles varrendo a sala. A situação escapava rapidamente do controle, e de repente tudo se tornou um borrão. O tiroteio começou. Os sons de tiros preencheram o ar. Gritos e correria misturados com o cheiro de pólvora flamejante. A palavra refém ecoava na mente de Lucas. O que eles estavam fazendo? Ele só sabia que precisava proteger as meninas, mas tudo desmoronava ao seu redor. O que mais estava prestes a ser revelado? As sombras começaram a cercá-los, e a verdade ainda estava escondida nas trevas, quando o chão começou a ceder sob seus pés e o destino deles parecia mais do que incerto. Uma luz intensa brilhou por trás da mulher. Como um último impulso de esperança, Lucas viu o colar nas mãos dela reluzir. "Protejam-se!" ele gritou. E naquela fração de segundo, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que essa noite os revelaria? As luzes ainda piscavam, e o silêncio que se estabelecera era sufocante. Lucas sentia a pressão do momento. Cada segundo parecia um milênio. A presença do homem armado, sua arma erguida, parecia congelar o ar ao redor. Ele sabia que tudo dependia de suas próximas ações. "Fiquem atrás de mim!" gritou novamente, sua determinação fervendo como lava. A mulher misteriosa começou a recuar, olhando para Lucas com um misto de desespero e esperança. "Você não sabe o que está prestes a acontecer. As gêmeas são a chave." Suas palavras soavam como um aviso. Mas verdadeiramente, qual era essa chave? O que ela escondia? O tempo parecia se distorcer e a tensão subiu mais um nível. Ricardo parecia hesitante. Ele olhava para o homem armado, que tinha um sorriso arrogante nos lábios, mas a dúvida nas pupilas. Lucas podia perceber que a lealdade estava se fragmentando entre eles. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia sobre aquele homem que havia estado no meio da vida das gêmeas por tanto tempo? Distraído pela confusão, um barulho estrondoso cortou a sala. A porta da frente foi arrombada com um impacto devastador e homens armados invadiram a casa. O caos se espalhou como fogo em palha seca. O ar estava pesado de gritos e tiros, a realidade se transformando em um pesadelo palpável. Lucas gritou para Isabela se manter em segurança, mas já era tarde. Ela se lançou para a frente, seus olhos ardendo com uma determinação feroz. "Eu não vou deixar que machuquem minhas irmãs!" ela gritou. "Isso foi
tudo o que Lucas precisou ouvir para ativar seus instintos de proteção. Com a adrenalina bombeando, ele se lançou entre as gêmeas e os invasores. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu em um instante. Uma imagem familiar atravessou a confusão. A figura da mulher, a mãe, estava prestes a se mover, e antes que Lucas pudesse compreendê-lo, ela se virou. E quando ela fez isso, algo mudou. O colar que ela estava segurando brilhou intensamente e uma auréola de luz a envolveu. O choque percorreu a sala e as vozes diminuíram a um sussurro. Todos os olhos estavam nela. "Não!" ela gritou. "Ainda não é a hora!" E com um movimento frenético, ela começou a gritar palavras desconexas, que soaram como encantos, um idioma que Lucas nunca havia ouvido. Então, como se em resposta, uma pressão poderosa encheu o ambiente. O chão sob seus pés começou a tremer, e tudo ao redor parecia distorcer-se. As paredes da casa começaram a desmoronar, tudo encolhendo, e Lucas viu as gêmeas olhando para ele, com medo estampado nos rostos. Essa não é apenas uma luta por elas, a mulher gritou, seu olhar penetrante fixo nos invasores. Elas têm um destino muito maior, e eu tô aqui para protegê-las. Arrepios percorreram o corpo de Lucas. O que ela estava dizendo? O que isso significava? De repente, a luz do colar aumentou, preenchendo a sala com um brilho ofuscante, como se tentasse recuperar a escuridão e os horrores que invadiam o espaço. E neste momento tenso, quando tudo parecia perdido, algo além da compreensão de Lucas aconteceu. Os homens armados, um a um, começaram a se mover, mas não no sentido que esperavam. Suas expressões mudaram. Um a um, eles caíram de joelhos, como se uma força invisível os dominasse. Lucas mal podia acreditar no que via. Eles estavam sendo derrotados sem um único disparo. Mas, com a confusão, Lucas percebeu algo ainda mais chocante. O homem que havia estado ao lado de Ricardo, aquele que parecia o mais ameaçador, levantou a cabeça, e Lucas sentiu seu coração parar quando reconheceu seu rosto. Era um velho amigo, alguém de sua infância, que havia desaparecido há anos nas sombras da vida. "Renan!" ele sussurrou, em choque. Renan, tenso, parecia ter tomado um golpe, um embate com a realidade. "A verdade precisa emergir, Lucas. Você precisa entender que nem tudo é o que parece", ele disse, a voz cheia de desespero. E neste momento, uma nova onda de dúvidas atravessou a mente de Lucas. O que significava isso? Que segredos estavam por trás do que ele pensava ser paisagens familiares? A sala ainda estava em caos, mas agora havia um novo elemento de confusão. Com o Renan ali, a conexão com tudo o que havia acontecido antes parecia mais profunda do que ele podia imaginar. Que outros segredos escondidos estavam prestes a ser revelados? O grito de Isabela ecoou mais uma vez. "Papai, cuidado!" E enquanto Lucas se afastava da luz ofuscante, ele sentiu que, embora estivessem cercados pela escuridão, novos caminhos da verdade estavam prestes a se abrir. E nem todos eram seguros. A batalha apenas começava. As luzes ainda piscavam. E o silêncio que se estabelecera era sufocante. Lucas sentia a pressão do momento. Cada segundo parecia um milênio. A presença do homem armado, sua arma erguida, parecia congelar o ar ao redor. Ele sabia que tudo dependia de suas próximas ações. "Fiquem atrás de mim!" gritou novamente, sua determinação fervendo como lava. A mulher misteriosa começou a recuar,
olhando para Lucas com um misto de desespero e esperança. Você não sabe o que está prestes a acontecer. As gêmeas são a chave. Suas palavras soavam como um aviso. Mas verdadeiramente, qual era essa chave? O tempo parecia se distorcer e a tensão subiu mais um nível. Ricardo parecia hesitante. Ele olhava para o homem armado, que tinha um sorriso arrogante nos lábios, mas a dúvida nas pupilas. Lucas podia perceber que a lealdade estava se fragmentando entre eles. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia sobre aquele homem que havia estado no meio da vida das gêmeas por tanto tempo? Distraído pela confusão, um barulho estrondoso cortou a sala. A porta da frente foi arrombada com um impacto devastador e homens armados invadiram a casa. O caos se espalhou como fogo em palha seca. O ar estava pesado de gritos e tiros, a realidade se transformando em um pesadelo palpável. Lucas gritou para Isabela se manter em segurança, mas já era tarde. Ela se lançou para a frente, seus olhos ardendo com uma determinação feroz. Eu não vou deixar que machuquem minhas irmãs! Ela gritou, e isso foi tudo que Lucas precisou ouvir para ativar seus instintos de proteção. Com a adrenalina bombeando, ele se lançou entre as gêmeas e os invasores. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu em um instante. Uma imagem familiar atravessou a confusão. A figura da mulher, a mãe, estava prestes a se mover. E antes que Lucas pudesse compreendê-lo, ela se virou. E quando ela fez isso, algo mudou. O colar que ela estava segurando brilhou intensamente, e uma auréola de luz a envolveu. O choque percorreu a sala, e as vozes diminuíram a um sussurro. Todos os olhos estavam nela. Não! Ela gritou. Ainda não é a hora! E com um movimento frenético, ela começou a gritar palavras desconexas, que soaram como encantos. Um idioma que Lucas nunca havia ouvido. Uma sombra escura se moveu entre os homens armados. Lucas viu um deles, com um olhar de assombro em seu rosto, dar um passo para trás. Era alguém que ele conhecia, alguém do passado. Alguém que pensava estar longe e fora de sua vida. Era seu irmão, Rafael. Ele estava lá, por trás dos invasores, com uma expressão que misturava culpa e resoluta determinação. Rafael! A voz de Lucas soou como um eco. O que você está fazendo aqui? Eu não queria que isso acontecesse. Rafael balbuciou, seu olhar se dirigindo para a mãe das gêmeas. Mas a verdade precisa vir à tona. Eles precisam saber. Eu não consegui protegê-las do que está por vir. O clima dentro da sala mudou instantaneamente. As lealdades se reestruturando. As gêmeas, que até então estavam paralisadas, começaram a avançar em direção ao seu tio. Mas você é nosso tio? Você sabia de nós? Letícia perguntou, sua voz tremendo com medo e expectativa. A tensão aumentou, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Eu fiz o que podia, mas as sombras estão aqui por causa da nossa mãe. E você, Lucas, não pode impedi-las de levar as meninas. Rafael exclamou. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. As sombras? O que isso significava? Ele olhou para Isabela, que agora estava imóvel, com os olhos arregalados, e então para a mulher, que expressava dor e solidariedade. Você sabia? Isso não faz sentido. Eu não pude contar a ninguém. Rafael gritou, desesperado. Mas o que aconteceu com a família? Com a verdade? Isso é mais profundo do que todos nós podemos imaginar. Eles estão atrás de vocês. E a única forma de derrotá-los é trazendo a verdade à luz. O colar é a chave para tudo. E como se tivessem virado uma chave, os invasores começaram a avançar. O tiroteio começou. Os homens armados dispararam em direção a Lucas, Rafael,
A mulher e as gêmeas. A cena explodiu em um turbilhão de luz e sombras, gritos esmagando a realidade. Protejam-se! Lucas gritou, empurrando as gêmeas Isabela para o chão. Era um caos absoluto. O que ele nunca esperaria era que a verdadeira natureza de Rafael se revelaria antes que tudo se desmoronasse. Você não entende, Lucas. Rafael gritou, enquanto tentava abafar as balas com os próprios braços. Eu sou parte deles! E você está prestes a descobrir que a verdade pode ser ainda mais devastadora do que qualquer arma. O choque atingiu Lucas como um trovão. Não havia tempo para pensar. Rafael, em todo o seu desespero, estava prestes a decifrar tudo o que ele e a família haviam construído. E isso mudaria a história deles para sempre. A tempestade estava apenas começando, e cada segundo contava, até que a verdade explodisse em suas vidas. Talvez de uma maneira muito mais brutal do que se poderia imaginar. A sala estava em caos. As balas ecoavam, e Lucas se perguntava como havia chegado a esse ponto. Rafael, seu irmão, estava no meio da confusão, e as revelações o atingiam como uma tempestade. O que ele queria dizer com parte deles? Precisamos sair daqui, Lucas gritou, puxando Isabela e as gêmeas, Letícia e Carolina, para mais perto dele. Ele olhou para a mulher, que se apresentava como a mãe delas. Você tem que nos ajudar. Eu estou tentando. O colar é o único que pode proteger vocês. A mulher gritou, a luz do colar piscando de maneira frenética. O ambiente estava repleto de tensão, e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele se lançou para a frente, decidindo que ninguém mais iria se machucar. Os homens armados avançavam. Mas algo estranho começou a acontecer. O mundo ao redor parecia oscilar. A luz do colar intensificou-se, preenchendo a sala com uma energia pulsante. Os homens armados, um a um, pararam, como se estivessem sob um feitiço. Eles olhavam em volta, confusos e apavorados. Então, em um movimento brusco, uma sombra se projetou pelas costas dos invasores. O último homem entrou. E quando Lucas o reconheceu, um arrepio percorreu sua espinha. Era Ricardo, o padrasto das gêmeas. Mas algo estava errado. O olhar dele era vazio, quase zombeteiro, e uma risada estranha escapou de seus lábios. Os sonhos de vocês estão prestes a acabar, ele disse. E em um instante, um clarão de luz surgiu e uma onda de energia envolveu a sala. A casa tremeu, como se estivesse prestes a desmoronar ao redor deles. Lucas tentou gritar, mas as palavras não saíram. Rafael, com um olhar aterrorizado, ergueu as mãos. Não! Você não pode fazer isso! Mas a voz dele foi abafada pela explosão de luz, que engoliu tudo. Então tudo parou. Quando os olhos de Lucas se ajustaram à luz, ele viu algo que o fez duvidar da própria sanidade. Ricardo não parecia mais humano. Sua forma estava distorcida, misturando sombras e luz. Vocês pensaram que estavam a salvo, mas finalmente a verdade está aqui. Os gritos das gêmeas ecoaram pelo ar, enquanto a realidade ao redor começava a se desvanecer. Elas não podem ficar, Ricardo gritou, uma frieza na voz que fez o sangue de Lucas gelar. Elas são a chave, sim, mas não do jeito que você pensa. A mulher que afirmava ser a mãe das gêmeas olhou para Lucas, o medo estampado em seu rosto. Ele não é quem você pensa. A verdade é muito mais sombria. Ele se infiltrou na nossa vida para nos destruir. As palavras dela eram um golpe. Lucas piscou, tentando processar. O que você quer dizer? Ricardo é parte da mesma organização que me forçou a fugir. Ele me usou para chegar até as meninas.
Os olhos delas estavam cheios de desespero, e Lucas começou a entender o que isso queria dizer para a sua família. Enquanto isso, Ricardo começou a mudar de forma, a energia ao redor dele se contorcendo, como uma serpente. Vocês não estão prontos para a verdade. Ele riu, e sonoridades distorcidas saíram de sua boca. Lucas não sabia o que fazer. Os rostos das gêmeas estavam congelados em terror. Ele decidiu que tinha que agir. Isabela, Letícia, Carolina, venham comigo! Ele puxou as meninas na direção da porta, mas a luz começou a recuar e Ricardo avançava. Não pensem que podem escapar da verdade. A linha que une vocês a mim nunca poderá ser rompida. O tom dele era ameaçador, quase triunfante, e naquele exato instante tudo fez sentido. O colar, a verdadeira mãe, Ricardo. A conexão era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Lucas olhou nos olhos da mulher e percebeu a verdade aterradora. Ela era mais do que uma mãe. Era parte de um legado sombrio, e a luta por Letícia e Carolina era apenas o começo. Precisamos descobrir tudo. O que mais você escondeu de nós? Ele perguntou, a urgência se intensificando. O chão sob seus pés começou a ceder, o teto se assemelhando a um labirinto de cimento e sombras. Naquele momento fatídico, Lucas sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Mas o que ele não percebia era o quanto essa luta iria despertar os fantasmas do passado. E a batalha pela verdade estava apenas começando. A luz pulsante do colar iluminava o ambiente, criando sombras dançantes nas paredes enquanto as balas ainda ecoavam. Lucas sentia a adrenalina correr por suas veias. Estava em um turbilhão de emoções. Ele olhou para Isabela, Letícia e Carolina, suas irmãs de coração, e decidiu que não poderia deixá-las se machucar. "Fiquem perto de mim!" ele gritou, enquanto tentava proteger as meninas. Ricardo, agora em sua forma distorcida, parecia cada vez mais ameaçador. Vocês acham que podem escapar da verdade? Ele riu, com um tom maníaco que fez Lucas estremecer. Mas a mulher, sua mãe verdadeira, não hesitou. O colar é a chave! Ele pode protegê-las! Com um brilho intenso, o colar começou a emanar uma luz ofuscante. As gêmeas, ainda em choque, pareciam hipnotizadas, e a presença da mulher as envolvia como um manto protetor. Lucas hesitou, mas a determinação de Rafael quebrava as barreiras do pânico. Precisamos agir agora, Lucas. A verdade não é só uma escolha, é uma necessidade. E naquele momento, a realidade se contorceu. O chão começou a tremer e as paredes se desfazendo em uma névoa de poder ancestral. Lucas puxou as meninas junto a ele e, com um último esforço, concentrou-se. Juntos! Vamos fazer isso juntos! Cada um começou a tocar o colar e a luz aumentou. Ricardo rugiu, a raiva em seus olhos refletindo a própria fúria de um passado escondido. "Vocês não podem fazer isso!" ele gritou enquanto a luz os envolvia. Mas foi muito tarde. A energia cresceu, formando um escudo protetor ao redor deles. O clarão explodiu, e Lucas, em um instante, viu a sala se desfazer. Era como se estivessem sendo puxados para um novo mundo, e a luz os envolvia como um abraço caloroso. Então, um silêncio absoluto caiu. Quando a luz se dissipou, eles se encontraram em um lugar diferente, um refúgio. Era uma sala segura, longe do horror que enfrentaram. Lucas olhou em volta. Isabela estava ao seu lado, pasmada. Letícia e Carolina pareciam confusas, mas aliviadas. "Estamos a salvo?" murmurou Isabela, ainda com os olhos arregalados. "Pelo menos por enquanto.
A mulher respondeu, com um brilho esperançoso no olhar. Aqui nós estamos a salvo. Mas a verdade precisa ser revelada. E vocês merecem saber tudo. Um barulho ao longe. Lucas se virou e viu que o novo mundo era vasto, cheio de possibilidades e naturalmente belo. Um sopro de esperança estava no ar. O passado, as mentiras e a dor estavam para trás. Mas a jornada ainda não havia terminado. Só porque estamos aqui, não quer dizer que os problemas acabaram, dizia Rafael, observando a Irmandade agora unida. A luta pela verdade ainda está diante de nós, e vocês precisam estar preparados para enfrentar o que vem a seguir. Lucas exalou, ciente de que ainda havia muito a descobrir. Como todas as suas experiências o moldaram, ele percebeu que o que importava sempre foram as pessoas ao seu redor. Ele olhou para as gêmeas, para Isabela e para a mulher que realmente era sua mãe. Estamos juntos nisso. Vamos enfrentar tudo isso juntos, declarou, sentindo o aperto no coração se soltar. Enquanto se preparavam para o que estava por vir, uma certeza queimava dentro deles. A conexão que compartilhavam era mais forte do que qualquer obstáculo que poderiam. A tempestade havia passado, mas novas aventuras estavam a caminho. E a busca pela verdade realmente começava. Mas antes de irmos, tenho um chamado urgente para você. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Vamos mudar essa história juntos! Esmague o botão de like agora! Seu apoio é essencial para alimentarmos o algoritmo e trazermos ainda mais emoções. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível e emocionante. Juntos, somos mais fortes.